e hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas do texto bíblico que falam desse momento tão especial para o cristianismo. A gente costuma dizer que é sempre difícil saber qual que é o momento mais importante do cristianismo. Se é o Natal, o nascimento de Jesus, ou se é o momento realmente onde Jesus ressuscitou, depois de ter pagado o preço pelos nossos pecados. E é impressionante que nessas semanas aqui, né, de preparação para o que aconteceu aqui na sexta-feira, que foi muito lindo para quem esteve aqui, né? Quem não esteve foi uma pena também, mas nessa preparação você começa a buscar qual é o verdadeiro motivo da cruz. A gente depois vai arriscar algumas coisas muito simples, mas eu lembro de um livro do John Stott, que chama Sobre a Cruz, né? E John Stott, um grande teólogo, né, já falecido, em inglês, muito tempo, e foi referência para muitos de nós aí em estudo e tudo mais, mas ele chega à conclusão que ele fala: a gente vai morrer sem saber tudo o que foi conquistado por Jesus na cruz. É impossível saber tudo o que ele conquistou ali, né? Então a gente está aqui humildemente para compartilhar com vocês parte daqueles textos que a gente provavelmente já conhece, mas que possa servir como um recordatório. E o que acontece com os textos bíblicos quando a gente lê? Não é? Tem um dia que a gente lê e ele não nos diz nada, não é assim? Tem um dia que a gente lê e ele nos sensibiliza. E outro dia a gente lê e ele muda a nossa vida. Costuma-se dizer que a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do nosso lado, contando para a gente o que a gente está lendo. Não é assim? Então, eu queria convidar vocês para uma jornada, e foi legal ver das crianças, né, a chave, né? O tio Renan leu para a gente, né, essa passagem, né? Podemos ler junto esse versículo aqui? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Amém? Aleluia, aleluia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, essa foi a resposta dos anjos às mulheres que foram ali no sepulcro, onde Jesus estava sepultado, para ungí-lo. A cruz está vazia, o sepulcro também, onde Jesus tinha sido enterrado, estava vazio, né? Por quê? Porque ele vive, graças a Deus por isso. E o fato dele ter ressuscitado, estar vivo hoje, mudou toda a história. Agora, talvez para você, o fato dele ter ressuscitado, é difícil de você entender, você crê que a história foi mudada a partir daquele dia. Talvez seja difícil para você entender por que ela foi mudada e de que forma ela foi mudada. Talvez não se dê conta desse impacto que teve. Fora da gente saber que os anos, né, a gente está no ano, que ano que nós estamos? 2023. Portanto, 2023 anos desde o nascimento de Jesus, não é isso? Então, mudou a história, pelo menos, se existe uma mudança que a gente conhece, é essa, né, da cronologia dos tempos, ok? Então, e a minha oração, né? Então, graças a Deus, você está aqui hoje, você nos assiste pelo YouTube, talvez você esteja nos escutando pela Mafeli FM, e é uma bênção que você possa ter esse momento, separar esse momento para estar aqui conosco. E que o teu coração, como o Vinícius falou tão sabiamente, né? Eu não sei vocês, eu fui impactado com aquilo que ele falou, né? Da gente realmente... Então, você consegue fazer assim uma coisa? Vamos respirar bem fundo, assim, ó. Amém? Que seja o sopro do Espírito Santo que enche o teu coração nessa manhã. Amém? Que a gente possa, então, a minha oração é para que ao relembrar desses textos bíblicos nessa manhã, ele cumpra o propósito para o qual ele foi enviado, para o qual ele foi escrito, e possa fazer diferença na tua vida. E eu queria começar com um texto bem, podia dizer assim, meio negativo, uma visão mais pessimista do momento da ressurreição, que está em Marcos 16.
O nosso texto base vai ser Lucas 24, se você tem uma Bíblia, se você quiser seguir aí. A gente vai mostrar aqui, mas é sempre interessante ter, né? Mas antes disso, eu quero ler aqui alguns poucos versículos de Marcos 16, a partir do versículo 9, que fala assim: Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que ele tinha estado, eles estavam lamentando e chorando. Estavam ali no cenáculo, né? Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. No versículo 12 fala assim: Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Podemos considerar aqui como certo ceticismo, né, dos 12 lá, ou dos 11, pelo menos, para escutar as coisas lá que ele tinha escutado. Maria, depois aqueles 2 de Emaús, e eles ficam ali meio... né? Ou podemos considerar que era realmente difícil. Pensar na ressurreição não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Tinha um relato já, por exemplo, do Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado, mas a gente sabe que Lázaro foi ressuscitado e depois ele, lógico, faleceu de novo, como qualquer mortal, não é? Mas não era disso que tratava. Então era difícil para eles realmente receberem aquilo, né? Então, era difícil que eles acreditassem, né? Mais tarde, Jesus apareceu, no versículo 14 diz, aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Essa é a parte que eu queria mostrar de Marcos, né? Então, embora Marcos, aqui nesse seu evangelho, tenha sido muito resumido, né? Ele contou isso assim, pouquíssimos versículos. Existe até uma linha teológica que fala que Marcos talvez tenha falecido, talvez tenha acontecido uma coisa, e Marcos era João Marcos, né? Era bem mais jovem, provavelmente, do que os discípulos. E tudo indica, né? As novas pesquisas em termos de arqueologia estão mostrando que provavelmente onde eles se reuniram, o cenáculo, era na casa da mãe de João Marcos, ou seja, então ele era um moleque na época que escutava, e ele que escreveu o primeiro evangelho. Mas é interessante que dizem que os termos que foram usados aqui são diferentes do resto do evangelho. Mas para nós o que interessa aqui, eu estou querendo pegar, né, esse tom mais crítico de Marcos com relação ao ceticismo daqueles discípulos mais próximos de Jesus, né? E que é diferente um pouco do que como os outros evangelistas tratam. Mas eu gostaria de investir os próximos minutos refletindo sobre algumas coisas, e eu quero pegar esse Marcos justamente como um contraste para que a gente possa entender talvez o ceticismo que possa inundar o seu coração nesse momento, com relação aos eventos que a Bíblia conta. Talvez a gente até fala que crê em Cristo, talvez a gente até viva na fé, mas quando fala assim, algumas coisas específicas, como por exemplo que Jesus ressuscitou, eu falo, né? Bom, quem sabe, né? Quem sabe, é muito, né? É muito maravilhoso demais, é muito espetacular. O que a Bíblia nos fala? Então eu queria começar falando de alguns relatos. E o primeiro deles é o testemunho que Marcos até aborda, o testemunho de uma seguidora desacreditada. Testemunho de uma seguidora desacreditada. E essa seguidora era Maria Madalena. Ok? Então, primeiro aqui, João 20, que entra mais em detalhe de um momento que Maria passou. Versículo 1 de João 20 fala assim: No primeiro dia de semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. A gente sabe pelos outros evangelhos, o próprio Marcos fala que não estava sozinha Maria, né? Estava com Salomé, estava com Maria, mãe de Tiago, pelo menos essas 3 estavam juntas. E elas chegaram lá, o que elas queriam era embalsamar o corpo de Jesus, porque ele foi enterrado às pressas e não tinha dado tempo. O grande problema delas era saber o que ia acontecer com a pedra, né? Como elas iam remover a pedra para poder ter acesso ao corpo. Nem imaginavam que tinha soldados na porta, e muito menos que a pedra tinha sido removida. Tá? Então esse é o pano de fundo. Versículo 2 aqui fala: Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, ou seja, o próprio João, né? O evangelista,
e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Ou seja, pelo menos essa primeira informação de Maria, eles reagiram. Por quê? Porque era uma coisa... Será que tinham roubado o corpo de Jesus, né? Será que tinham sequestrado o corpo dele? Então, eles foram correndo lá. Tá? Porque parecia dramático, né? Mas era possível que tivesse acontecido. Tinha muita coisa em volta do corpo de Jesus. Versículo 6 fala: a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Ou seja, João já tinha passado lá, já tinha olhado, mas não tinha entrado. Aí na sequência vai Pedro e vê as mesmas coisas. E aí no versículo 9 fala: depois que eles foram embora, eles viram aquilo e voltaram. Diz que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, porque senão nada do sacrifício de Jesus teria feito sentido, não é certo? Os discípulos voltaram para casa. Então, a hipótese mais plausível para eles naquele momento era de sequestro do corpo, né? Para poder tentar abafar alguma coisa que tivesse acontecido. Mas o texto segue no versículo 11, né? Fala: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, ela disse, respondeu ela, e não sei aonde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali. É incrível isso aqui, né? Viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. O paradigma, né? Para ela, Jesus estava morto. Então, mesmo que você veja, já aconteceu isso, coisas acontecem do teu lado, mas a gente tem aquele bloqueio mental, a gente está focado numa coisa, certo? Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E aí ela responde, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Mas aí Jesus lhe disse: Maria. Maria. Não sei se você teve a oportunidade de ver aquela série do The Chosen, Os Escolhidos. A gente sabe que tem uma licença poética ali, né, da forma que ele filma, para que possa fazer um filme da história bíblica, que é bem restrita. Mas é um momento muito emocionante, aquele momento onde Jesus vira para Maria. Talvez ela estivesse sendo conhecida por outro nome, a mulher de Magdala, uma mulher complicada, de quem foram expelidos 7 demônios. Jesus curou ela, né? E provavelmente Jesus tenha chamado ela Maria, de uma forma que só os seus pais, só quando ela ainda se sentia livre e pura, ela tinha sido chamada. Então, provavelmente nesse momento, quando ele vira para ela, ali em todas as coisas que ela tinha, todos os paradigmas que podiam fazer com que ela não reconhecesse Jesus, quando ele fala Maria, Maria, como ele pode falar para você Tomasa, Isabel, Vera, Priscila, podia falar o nome de cada um de vocês, Belquis, Anas, Cida, Nani, Carol, Graciele, Ana. Um toque pessoal que Jesus tem para cada um de nós. Ele quer nos encontrar naquele lugar de solidão, de solitude melhor, onde os psicólogos não chegam, não conseguem alcançar, os melhores conselhos que a gente possa dar, mesmo eu aqui, né? Sábio pastor, qualquer um de nós, mas onde Jesus pode chegar no teu coração, ninguém mais pode chegar. E naquele momento, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhe, estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Não é? Então,
É interessante pensar, né? Jesus, não sei se Maria ali quis agarrar ele, ou se jogou nos pés dele. Ele falou, calma, né? Daqui para frente vai ser um pouco diferente, né? Eu já não sou aquele Jesus. Já fui o cordeiro que tira o pecado do mundo, certo? Agora vou ser o leão da tribo de Judá, amém? É uma outra figura. Então, versículo 18 fala, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que eles disseram. João não entra em detalhe, João corta o relato aí, exatamente nesse verso. O que deixa no ar é que o anúncio de Maria, como não tem nenhuma sequência, não teve nada espetacular, nenhum movimento dos discípulos, parece confirmar a versão de Marcos que a gente tinha lido, né? Então, deixa no ar aqui que o anúncio da Maria Madalena não gerou, pelo menos no momento, como seria de se esperar, qualquer repercussão, qualquer grande ação dos discípulos. Provavelmente porque existia uma espécie de ceticismo seletivo da fonte. E Maria, talvez, a Madalena não fosse a fonte que eles pudessem considerar como uma fonte digna. Fazendo a junção, né, desse texto de João com o que Marcos falou, lembra lá Marcos 10, 11, fala assim, ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Não creram. Mas é interessante que Marcos põe um detalhe que é pouco dito, só Lucas vai comentar isso num outro momento. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. É interessante a gente pensar nisso. Maria não era uma pessoa, não era filho de crente, não nasceu na igreja, não punha só roupinhas bonitas a vida inteira, uma pessoa de passado exemplar, não é? Então, de repente, mesmo dentro da suposta igreja, que não existia ainda, entre aqueles discípulos mais próximos de Jesus, existisse uma espécie de preconceito, não é? Então, o que a gente pode concluir aqui? Que para os 11 discípulos, Maria Madalena pareceu ser uma fonte, não ser uma fonte a levar em conta. Uma fonte que talvez não fosse confiável. Mas graças a Deus por isso, para Jesus, não importa o seu passado, não importa o que você tenha sido feito, até o momento que você encontra com Jesus. E nem a sua condição, nem biológica, se você é mulher ou homem, ou qualquer outra ideia que possa passar na sua mente, ou social. Ele acolhe e comissiona a todo aquele que se disponha a segui-lo. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, porque é isso que Jesus faz. Mas como é que essa marca pode nos fazer diferença na nossa vida? Saber que Ele nos acolhe, não importa o que a gente tenha feito. Eu não quero me delongar aqui, a gente tem bastante estrada para fazer, mas de vez em quando eu converso com uma pessoa e a pessoa fala assim, mas eu não posso chegar em Jesus, porque você não sabe o que eu já fiz nessa vida. Não é? O que você pode ter feito que Ele não possa perdoar? Que o sangue dele derramado na cruz não possa te livrar. Mas eu queria rapidamente passar relato 2, testemunho de 2 seguidores de menor expressão. E aqui eu acho que nós podemos nos incluir, né? Nós não somos Jesus, amém por isso? Nós não somos um apóstolo. Eu sei que hoje em dia você vê aí muita coisa, você entra lá no YouTube e você vê um apóstolo falando, né? Ou alguma coisa assim, mas desculpa falar assim, com bom coração, assim, papo furado, viu, gente? Os apóstolos encerraram, desculpe, né? Você pode achar, porque hoje em dia tem uma hierarquia, né? Justamente aquilo que a gente viu na sexta-feira com o lava-pés, que Jesus fala, aqui não é a pirâmide invertida, né? A gente costuma falar isso, né? Que no tempo, né, a hierarquia era em cima o chefe e todos embaixo têm que responder para o chefe, lavar o pé do chefe. Muitas vezes a gente escuta no cristianismo que o cristianismo é uma pirâmide invertida, ou seja, o chefe fica embaixo e tem que servir, né? Tem até muitos livros, né? De líder servo, tudo mais, é bem bacana a história. Mas na verdade o que Jesus está falando, gente, não tem hierarquia aqui. Nós somos um corpo, e o corpo não importa se você é nariz, ou se você é umbigo, ou se você é intestino, ou se você é punho, ou se você é dedão do pé. Todo o corpo é importante e ele tem que funcionar junto, não importa a hierarquia, amém?
Então não está aqui um chefe dessa igreja, está aqui um irmão de vocês, que está aqui com muita responsabilidade, muito peso, investindo esse tempo teu, amém? E que ele faça sentido para você. Então, somos gratos a Jesus, porque Ele nos considera parte dessa família. Mas eu não quero aqui dar a conclusão. Vamos ler o texto, que fala assim. Versículo 13 de Lucas 24. Finalmente chegamos a Lucas. Vou ler rápido aqui, para a gente poder pegar o contexto no final. Fala. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Engraçado que Marcos falou que ele apareceu de uma forma diferente. A gente não dá para saber, né, nesse corpo ressurreto, se vai ser igualzinho ou não, né? Seguindo o texto fala, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesse dia? Você nem viu o Jornal Nacional hoje? O que foi? Não sei o quê, né? Nem ficou sabendo, né? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. Ou seja, esse era o anseio do povo, né? Que ele ia ser um rei libertador naquele momento. Eles não tinham entendido o que era o reino de Deus. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Então, é interessante pensar isso. Eles estavam de costas para Jerusalém, eles estavam indo para Emaús. Projetos frustrados, parecia que o sonho talvez tenha passado, né, para a cabeça deles, que era bom demais para ser verdade, eles saírem do jugo romano, e já tinha passado 3 dias, ou seja, as esperanças já tinham ido embora. Mas é interessante que eles mesmos falam, né, que tinha acontecido lá com Maria e as outras mulheres. No versículo 22 fala, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ou seja, as evidências estavam ali, né? Mas o coração deles não estava. Eles não estavam ligados naquilo que estava acontecendo. Provavelmente eles estavam pensando ainda no sequestro do corpo, né? Que alguém tinha sumido com o corpo de Jesus. Isso acontece, será, com você de vez em quando? A gente vê as evidências, mas o nosso coração está tão preso num paradigma que a gente acaba não vendo, né? Então, vamos seguindo no texto aqui rapidamente, né? E aí ele fala assim, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, ou seja, dá um puxão de orelha nos dois, certo? E isso repercute até hoje, esse puxão de orelha, né? Versículo 26 fala, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. Ou seja, o papo era bom e eles queriam esticar aquilo lá, certo? Fique conosco, porque a noite já vem e o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. E aí um para o outro perguntaram-se um ao outro, então não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O papo era bom? Quem era aquela pessoa tão especial, tão diferente, com tanta autoridade, nos exortando, nos falando como a gente deveria ser? E quando ele
parte o pão, eles reconheceram uma coisa que provavelmente eles viram muitas vezes: Jesus partindo o pão. Talvez não na ceia, né? Mas muitas vezes antes, o partir do pão. Talvez de uma forma especial, agradecendo por aquele pão, e é isso que eles reconheceram ali na hora. Mas o texto segue um pouquinho mais, né? Fala assim, então, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ou seja, aqueles que estavam perdidos de costas para Jerusalém, mesmo de noite, se viram e falam: agora vamos voltar para lá. O ânimo voltou, a energia voltou, o desânimo ficou para lá, e eles voltam. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Alguns, portanto, se está escrito, alguns pelo menos acreditaram no que eles falaram. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Eu queria parar por aqui esse relato, né? É mais ou menos toda a parte, porque vai entrar um novo personagem logo depois disso. E aqui é interessante, né, que aquele todo quanto tinha passado, eles estavam prontos e ávidos para compartilhar a sua fé, o que tinha acontecido com eles, aquela experiência maravilhosa. Mas naquela sopa de emoções ali, certamente uns deram ouvidos e outros não, permaneceram céticos. Porque provavelmente aqueles, só pelo fato de não saber o nome deles, o nome de um fala, né? Como é que era o nome? Vocês lembram aí? Cleopas, né? Cleopas, não era um dos 11. Provavelmente o outro não, porque nem cita o nome dele, não é? Então, já se sentiu assim de vez em quando? Fala assim: eu não sou pastor, pastora, eu não sou diácono, presbítero, melhor eu ficar quietinho no meu lugar. Mas, assim como aqueles dois, Jesus queria falar com ele. Queria que vocês percebessem uma coisa antes de chegar aqui nas partes finais, né? Jesus, tudo indica, você viu aqui o texto aqui, está ali, né? Versículo 34, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. O único que vai falar disso aqui é Paulo, lá na frente, quando está dando um diagnóstico, né, de todas as aparições de Jesus. Eu sou tentado a pensar que Pedro, quando ele foi lá correndo, quando a Maria falou que Jesus tinha ressuscitado, quer dizer, ela não falou isso, ela falou primeiro que tinham roubado o corpo. Ele chega lá, ele vê, e ele deve ter saído para andar, e Pedro tinha um ônus nas costas dele, uma culpa, que nem todos os outros tinham. Vocês se lembram que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes? Não é? E o peso que ele levava, talvez você carregue um peso dentro de você com alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, ou que tenha acontecido. E aí você fala: para isso não tem salvação. E eu fico imaginando que Pedro, ao ver aquela pedra removida, ter entrado, ter visto lá o pano, o linho lá, dobradinho, tudo, talvez uma grande vontade de sumir naquele momento. De falar: o que está acontecendo aqui? Mas eu não sou digno de qualquer coisa que for acontecer assim. Mas Jesus é tão amoroso, tão misericordioso, que a gente pode concluir que a primeira pessoa que ele apareceu foi Maria Madalena, uma mulher de vida complicada, vamos colocar assim, a gente não sabe tudo o que ela passou, uma mulher de quem ele teve que livrar dos demônios que ocupavam a vida dela e o corpo dela. E ele aparece para essa pessoa. Ele não apareceu para os bonitinhos, né, o João e o Tiago, que queriam sentar um a cada lado dele, na glória dele e tal, né? Mas ele foi aqueles mais necessitados. Ele foi a Pedro, que Pedro naquele momento, a Bíblia não relata isso, só aqui, e Paulo fala, como eu disse, né, não conta essa história, mas provavelmente Pedro estava muito derrubado. Muito derrubado. Então, Jesus deve ter aparecido para ele. Se não foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, foi a segunda, depois de Maria. Por quê? Porque ele quer nos resgatar. Amém? E ele quer te resgatar. Pensa nisso.
E ele apareceu para Maria Madalena, uma mulher, entre aspas, desacreditada. Naquele tempo, queridas, vocês são mulheres, vocês reclamam pelos direitos das mulheres. Imagina naquele tempo. Ela era mulher e, portanto, ela não era uma discípula. Ela seguia Jesus, mas ela não era considerada ali no cast principal, não é? Ela tinha um passado complicado, embora tenha sido perdoada por Jesus, tenha sido curada por Ele, resgatada por Ele. Os santinhos de plantão olhavam para ela meio assim, com uma certa desconfiança, com certo desdém. Mas Jesus, Ele não olha para isso. Ele quer justamente resgatar estes. E eu quero continuar para compartilhar com vocês algumas coisas que falam disso. E aqui eu quero colocar esse relato 3, eu estou chamando o testemunho do próprio Mestre. Né? O versículo 36 do Lucas 24 fala assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu-lhes entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Shalom. Apacenta o teu coração. Acalma o teu coração. E ele fala, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. O texto diz, versículo 38, ele lhes disse: porque vocês estão perturbados e porque vocês levantam dúvidas em seus corações? Porque foi Maria que falou com vocês? Porque foi o Cleopas que falou com vocês? Porque ele era daquele que estava na segunda fileira das nossas reuniões, ele não estava sentado na mesa principal? Vocês questionam a fé deles? Vocês questionam as experiências deles? Não é? Aí ele fala: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou o mesmo, toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Versículo 46 fala: e ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento. Olha essa palavra mágica aqui: o arrependimento, para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunhas disso. Jesus estava falando: acalma o teu coração. Porque eu, esquece. Eu estou aqui por você. Amém? Eu mostrei na sexta-feira um gráfico, minha cabeça é meio gráfica, eu não sei como é que é a sua, e eu mostro tanto texto que de repente você se cansa. E eu queria aqui mostrar essa cruz, para que a gente possa entender o que ela significa. E a melhor maneira que eu acho de mostrar isso é que ali na cruz, tanto a justiça de Deus, quanto o amor de Deus se uniram. Aquela tensão entre o amor de Deus, que quer perdoar você, que quer perdoar tudo que você fez, e a justiça de Deus, que sabe o peso do pecado, não pode conviver com o pecado, estavam juntos. E a cruz foi a solução. Deus, Jesus, pagou o preço por nós. E o que ele nos chama a fazer? Essa flecha acho que explica bem isso. Isso dá o seu nome de conversão. Quando você olha para o que Jesus fez, você que tinha uma visão de mundo, Ele te chama para virar de lado, olhar, mudar o rumo da sua vida, amém? Um novo destino. E o versículo que eu queria... Vamos ler junto esse versículo? Para fingir que nós estamos acabando aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Ontem eu fui bem impactado com isso aqui. Quando a gente estava voltando de Sorocaba, eu e a Tô fomos visitar o João, a Ana, né? A Ana que estava lá. E a gente estava escutando o Vagnão. Sabe quem é o Vagnão? Um cara aí, o youtuber, um crente do YouTube. E ele estava mostrando uma coisa e eu pesquisei, está aqui, muito interessante. Mas deixa eu ler aqui fazer uma afirmação com você. Jesus continua surpreendendo e restaurando pessoas, independentemente da sua origem, condição social ou espiritual. Amém? E o Wagner comentou de uma coisa que eu pesquisei, e vi, está aqui uma matéria dessa Global Christian Relief. Muitos muçulmanos conhecem Jesus através de sonhos e visões.
E eu fui impactado com isso, né? Fui verificar. E é interessante você pensar isso. Imagina um muçulmano, não vamos aqui discutir, né? Regras, fés, mas uma pessoa que, digamos assim, está bem distante do Jesus da cruz, certo? A maioria deles não tem nem acesso a isso. E aí, de repente, começam a sonhar com Jesus. E eles chamam do homem de branco. O homem de branco. É muito interessante. E aí, um muçulmano, que tem um relato, lógico, não é foto dele, né? Isso daqui eu imagino, é a foto que tinha na matéria, né? Mas eles nem dão o nome, eles têm que dar um nome fictício, porque a partir do momento que um muçulmano aceita a Cristo, a vida dele muda. Assim como aconteceu com Paulo, né? Perdeu a herança, perdeu a família, o custo é pesado. Aceitar Cristo é de graça, as consequências vêm dependendo do mundo onde você vive, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que este homem que não conhecia a Bíblia, né? E ele disse que estava dormindo, sonhou com um homem de branco, muito especial, né? E esse homem chega para ele e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquela experiência para ele foi tão grande que ele ficou assustado com aquilo, ficou impactado e ele queria de novo conhecer mais aquele homem. E aí ele lembrou, esse muçulmano que conta essa história, ele tinha uma loja, imagina uma lojinha, né? Aquelas que sabe, de penhores e coisas assim, e uma vez um estrangeiro estava lá e queria comprar uma coisa, vendeu, só que ele não tinha dinheiro suficiente para pagar. E essa pessoa falou: o que eu faço? Eu tenho aqui uma Bíblia, e deu uma Bíblia para ele. Falou: o senhor pode ficar com essa Bíblia aqui, eu ainda vou ficar uns dias aqui, eu vou tentar resgatar, mas para o senhor saber, né? Então, fica aqui a minha Bíblia como pagamento, é valiosa, tal. E disse que ele olhou para aquilo e falou: para mim não vale nada. Então, tudo bem, mas ele acabou aceitando, falou: tá bom, vai, leva, e ele aceitou aquilo como pagamento. E aí ele lembrou que ele tinha uma Bíblia, então, provavelmente jogada lá na lojinha. E aí ele pega a Bíblia, e ele falou: aquela palavra que eu escutei, será que está na Bíblia? E ele conseguiu achar aquele versículo que a gente leu, João 14:6, amém? E naquele dia, ele aceitou a Cristo, sozinho, sem televisão, sem YouTube, sem acesso, né, às coisas que a gente está careca de ver a vida inteira. Isso mostra que Deus não está dormindo, amém? E nem Jesus. E Ele ainda vai resgatar você, aonde quer que você esteja. E eu quero terminar com uma passagem de Lucas 15, onde Jesus conta uma parábola, mas fala para a gente assim, né? É interessante, versículo 1 de Lucas 15, fala: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Só para colocar você no contexto. Publicanos e pecadores. Não sei se você sabe o que quer dizer. Toda vez que você vê no Novo Testamento publicanos e pecadores, está falando pior gente, desqualificada, pecadores, corruptos. Sabe aqueles caras que você não queria nem tomar um café junto? Era essa gente. E quando Jesus aparecia, era uma legião deles em volta de Jesus. E aí os religiosos da época olhavam assim e falavam: gentalha, 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 né? Não quero esse pessoal. E era esse o clima. E aí que parábola que Jesus conta? A partir do versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Esse é o Jesus. Esse é Deus olhando para você. De vez em quando a gente pode se perder dentro do aprisco, sabia?
De repente você está aqui, você não está indo numa igreja e fala, está falando para mim. Não estou falando para você, não. Estou falando para mim. Que já me perdi muito na minha caminhada também. Diz que a ovelha é meio tontinha, elas ficam lá, de repente tem um matinho, né? A gente vira. Aí de repente eu começo, já falei várias vezes de mim, não quero ficar falando de mim, mas de repente, em alguns momentos, tinha uma coisa para trocar de violão. Aí de repente é uma reforma da casa. De repente é a troca de um carro. De repente é alguém que a gente briga. E o mundo da gente parece que para, e é como... Tem pessoas que de repente, tem pessoas que quando tem uma briga, por exemplo, na família, ou um problema de relacionamento, se juntam mais, e eu agradeço a Deus por vocês que se mantêm fiéis, estão sempre aqui. Graças a Deus, glória a Deus por isso, porque a palavra ajuda nesses momentos. Tem outras pessoas que são diferentes, tem outras pessoas que, aconteceu, eu machuquei minha unha. Fica 4 semanas, 5, sem aparecer. Não é? Como se isso fosse remendar, não é? Como se a palavra, ao invés de ajudar, atrapalhasse, não sei. Não é? Então, quando eu falo de ovelha, eu estou falando para mim e estou falando para você. Ovelha do Senhor, amém? E é tão bom saber assim, que ele fala aqui, olha, nós temos dono. Ele fala, olha, você é minha ovelha. E eu tenho várias aqui comigo. Mas se você está perdido, está perdida, você está desviado, desviada, você não entende qual é o seu papel no mundo, Jesus está falando assim, eu vou te buscar. Eu não vou descansar enquanto não for te buscar. E quando eu te achar, quando eu te achar, eu vou pegar você e vou colocar no meu ombro com todo carinho. E vou levar para casa. E mais ainda, quando a gente chegar em casa, eu vou chamar toda a turma, a vizinhança, os meus amigos, e vamos fazer uma festa muito grande, amém? É isso que ele fala no versículo 7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Então, o que a Páscoa representa? Que nós vamos ficar religiosamente mais sábios, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Ou a Páscoa representa que Deus é um Deus vivo e atuante no mundo, que te ama. E se você está aqui hoje, se você nos escuta hoje, é porque Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer curar as suas feridas. E Ele quer te trazer para um nível de relacionamento com Ele, que talvez você nunca tenha experimentado, mas Ele espera você no cenáculo, para que você possa ter uma vida nova, e uma esperança, e um futuro nas mãos deles. Amém? Deus quer muito te resgatar. Deus quer muito te dar um futuro. Deus quer muito restaurar os seus relacionamentos, porque Ele te ama, e por isso Ele pagou naquela cruz. Mas Ele não ficou naquela cruz. Por isso a gente pode olhar para a cruz hoje, uma cruz vazia, e não com Jesus pendurado lá. Porque Ele desceu de lá, e hoje Ele reina. E graças por isso, Ele nos conhece, e Ele sabe todas as dores que a gente tem. Que o Senhor te abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, somos tão gratos por Jesus. É muito impactante saber que Jesus não está dormindo no céu. Que Jesus, assim como foi naquele caminho de Emaús, encontrar aqueles 2 discípulos, aqueles 2 seguidores de Jesus, que poderiam ser considerados do baixo clero, como se costuma dizer na nossa política. Não era gente de ponta, não estava sentada na mesa principal, assim como provavelmente Maria Madalena, por mais importância que ela tenha em todo o relato bíblico, para aqueles, os 11, como esses textos que a gente leu falam,
porque o 12º foi Judas, que traiu Jesus. Mas Maria Madalena estava ali, como outras mulheres, provavelmente sentadas à margem daquela mesa principal. Mas é muito importante saber que no coração de Jesus não há diferença entre pessoas. Não há diferença entre sexo, condição social. Para Jesus não existe primeiro nem último. E o convite que ele faz a cada um de nós é para que, humildemente, sigamos os seus ensinos e abramos o nosso coração para que ele possa fazer nele morada. Talvez nesse momento ele esteja falando para você: oi, deixa eu entrar. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu vim de longe te procurando, mas eu cheguei, estou aqui. Jesus está à porta e ele fala: aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que essa Páscoa possa te trazer para esse lugar de comunhão com Jesus. Que essa Páscoa possa te trazer num momento que, como Jesus falou, que a minha paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E essa paz, além de tudo, além de ser um momento emocionalmente confortável, é um momento de reconciliação com o próprio Deus. E é o que Ele quer nesse momento. Senhor Jesus, toca os corações aqui, Senhor, nessa manhã. Que essa Páscoa possa ser diferente de qualquer outra Páscoa. Porque nesta nós podemos entender que o Senhor é um Deus real, que nos espera no caminho e nos fala: siga-me. Em nome de Jesus. Amém.